1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do 1 ao 18. Título da mensagem: Enfrentando o medo e o desânimo. 1 Reis 19, 1 diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta! Tomara agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? Amém. Pai Santo, suplicamos a Ti que o Senhor ilumine as nossas mentes e nos capacite a compreendermos a Tua palavra, a Tua verdade que liberta. Seja com todos aqui presentes, Senhor. Que caia por terra todo impedimento e que o Senhor seja exaltado. No nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Enfrentando o medo e o desânimo. Essa história tem uma mensagem para todos nós.
especialmente para aqueles que estão desanimados e que um dia na vida disseram, ou que estão dizendo: basta, não dá mais para mim, cheguei ao meu limite, não estou aguentando mais, eu não consigo mais. E vejam que nós vamos aprender exatamente com a experiência do profeta Elias. Os irmãos que têm acompanhado essa série de mensagens devem estar perplexos. Como é que esse homem foi parar numa caverna, cheio de pavor, medo, desânimo? Aquele homem que, cheio de ousadia e coragem, levou mensagem de julgamento e castigo para Israel, entregou a mensagem de juízo ao rei Acabe, que confiou em Deus, que foi sustentado no ribeiro de Querite por corvos, e dependia de um ribeiro de água que se secava, que viu Deus sustentar de maneira sobrenatural, um cuidado todo especial, e o enviou para ser sustentado por uma viúva miserável, em Sarepta de Sidom, terra do inimigo, terra de Jezabel, aquela mulher perversa. A ponto de Apocalipse 2, Jezabel é sinônimo de apostasia. E ele testemunhou e viu o poder de Deus que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. O profeta Elias testemunhava o poder de Deus, manifestações claras, evidentes, contundentes do poder do nosso Deus, do Deus de Israel. Depois ainda vai entregar uma mensagem, depois de 3 anos e meio sem chuvas, segundo a palavra dele, palavra de Deus por intermédio do profeta Elias, ele agora tem o segundo encontro com o rei Acabe, agora para dizer que Deus mandaria chuva sobre a terra, com o risco da própria vida. E ele ora e chove, irmão, chove abundantemente. E ele tem um desafio lá no Monte Carmelo, e os irmãos se lembram. Ele, o profeta do Senhor, contra 450 profetas de Baal. E na oração simples, objetiva, perseverante e fervorosa de Elias, cai fogo do Senhor. Os profetas de Baal são mortos no ribeiro de Quizon. E ele dá a mensagem lá para o rei Acabe: vai se alimentar que eu vou continuar orando. E aí vem as chuvas. E quando ele tem a certeza que a chuva vem, a partir daquela pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, ele dá a mensagem para o rei: arruma as tuas coisas, vai com teus carros e cavalos para Jezreel, porque as chuvas estão chegando, você vai ser impedido pelas chuvas. E Deus ainda faz um grande milagre. Aquele homem percorre uma maratona, ele sai depois da comitiva do rei Acabe com seus carros e cavalos, e correndo ele chega primeiro em Jezreel e permanece na entrada da cidade, onde é o segundo palácio do rei Acabe. Lembrando que o reino está dividido. O reino do norte, o reino de Israel, era governado pelo rei Acabe, casado com Jezabel, uma mulher terrivelmente perversa, mulher que era sacerdotisa desse Deus falso, esse ídolo chamado Baal. E veja que o profeta Elias então espera na entrada de Jezreel. Ele não é bobo, não é nada. Vai entrar lá na terra onde está Jezabel, vai esperar um pouco. Só que Jezabel havia perdido a sua força, irmãos. Aquela mulher promovia o culto de adoração a Baal, mas agora aqueles que o auxiliavam, que eram os profetas de Baal, estavam mortos. E o rei Acabe entrega um relatório para Jezabel. E quando aquela mulher toma conhecimento que os profetas de Baal foram derrotados e mortos no Monte Carmelo, ela que talvez quando percebeu as chuvas falou: Baal fez chover, Baal venceu o profeta do Senhor, venceu o Senhor, o Deus de Israel. E ela tem conhecimento que na verdade os profetas estavam todos mortos, e o povo de Israel havia se prostrado com o rosto em terra e declarado: só o Senhor é Deus. Então, quando ela toma conhecimento desse relatório, dessa derrota, ela manda um mensageiro. Imagina o coração dela, destilando ódio a ponto de desejar a morte. Ela está perdida, mas ela vai tentar dar uma última cartada.
ela usa uma estratégia que o inimigo de nossas almas é expert em utilizar. Ela usa a estratégia do medo. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer: eu nunca senti medo na vida. Eu arrisco dizer isto. E é exatamente isso que aquela mulher faz. Jezabel derrotada, Jezabel com um Deus desmascarado, é um Deus falso, era um ídolo mudo, cego, surdo, sem vida. Ela dá a última cartada, usa a estratégia do medo, chama o mensageiro, envia até o profeta Elias, que estava à entrada de Jezreel. Por que ela não mandou a guarda para prendê-lo e matá-lo? Porque ela não podia fazer isso. Podia acontecer uma rebelião, o povo reconhecer que só o Senhor é Deus. Então ela usa essa estratégia do medo. Ela manda ameaças de morte e diz para o mensageiro, para o profeta Elias, a rainha Jezabel, ela manda dizer que em 24 horas você vai morrer. E Elias, que foi instrumento nas mãos de Deus, aquele homem, aquele herói de fé, de coragem, de ousadia, que foi instrumento de Deus para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta de Sidom, que testemunhou em oração quando caiu fogo do céu, fogo do Senhor, que viu todo o povo de Israel se voltando novamente para Deus, só o Senhor é Deus. Ele caiu naquela estratégia satânica, a estratégia do medo. Ele foi tomado de pavor, de medo, e temendo por sua vida, partiu para o sul, caminho de 160 quilômetros, até Berseba, extremo sul de Judá. E não satisfeito, ele ainda deixou o servo dele ali em Berseba e caminhou ainda para o sul, no deserto, mais um dia, até que ele encontrou um zimbro, que é uma árvore do deserto, deitou-se ali, e como se não bastasse ter fugido da ameaça de Jezabel, como se não bastasse ter se isolado, deixou lá o servo dele, o moço dele, não buscou ajuda de ninguém, como se não bastasse estar cheio de medo e pavor, desanimado, deprimido, ele pede a própria morte. Talvez alguém aqui esteja se identificando com esses degraus do medo e do desânimo. Talvez muitos aqui entre nós, em algum momento na vida, e talvez até agora, tenha sido dominado e vencido pelo medo e pelo desânimo. E não tem coisa mais terrível para o ser humano, para o homem, para a mulher, quando o medo e o desânimo dominam e vence a sua vida. É isso que aconteceu com o profeta Elias. Ele então pede a própria morte. Lá no verso 5 diz que ele se deita e dorme debaixo do zimbro dessa árvore no deserto. E ele é acordado por quem? Por um anjo. Um anjo toca no profeta Elias e dá uma ordem. Ele acorda, olha ali na cabeceira onde ele está deitado no zimbro, debaixo do zimbro da árvore. Ele vê então um pão cozido, uma pedra em brasa, e ele vê também uma botija de água. Ele come e bebe e torna a dormir. Tamanha era a depressão do homem de Deus. Ele não tinha mais forças físicas. Havia chegado no seu limite, estava esgotado. Havia desanimado de tal maneira que ele não tinha nem forças físicas. E Deus manda o anjo que prepara e serve o profeta Elias. Ele come, bebe e torna a dormir. Segunda vez vem o anjo de novo, e percebam a diferença. Percebam os detalhes da Bíblia Sagrada. Na primeira vez diz que é um anjo, mas na segunda diz que é o anjo do Senhor. E muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus dizem, quando aparece na Bíblia no singular o anjo do Senhor, é possível manifestação de Jesus Cristo pré-encarnado, Cristo antes de manifestar-se na terra como homem. Seria o próprio Senhor Jesus cuidando do profeta Elias
E veja que se é Jesus, ele vai ter um novo encontro com Elias lá no episódio do Monte da Transfiguração, quando junto com Moisés ele conversa a respeito da salvação, da obra que Jesus realizava naquele monte que Jesus faz aquela aparição, transfigurado, transformado, no refulgor de sua glória. E esse anjo do Senhor toca novamente, ele acorda, desperta o profeta Elias: levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. Então, o profeta ele levanta, come o pão, bebe a água, e revigorado fisicamente, a Bíblia diz aqui no verso 8, com a força daquela comida, caminha 40 dias e 40 noites, isso dá mais de 300 quilômetros, para chegar até o chamado Monte de Deus, o Monte Horebe, que é exatamente um dos montes que pertence às montanhas do Sinai. Sinai que os irmãos se lembram, que é o lugar exatamente onde Moisés, o grande líder, libertador de Israel e legislador, recebeu os 10 mandamentos, onde também ele teve um encontro primeiro com Deus, o seu chamado, a sua vocação, no episódio da sarça ardente. Deus falou com Moisés, chamou. E percebam que na numerologia bíblica os números não são por acaso. Nós aprendemos que 7 faz relação a Deus, é a perfeição, a plenitude. E o 40? O 40 também tem significado na numerologia bíblica. O 40 significa provação, período de prova. Período de provação. Lembre-se que Moisés passou 40 anos em Midian, lá nas terras, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, antes de voltar para Israel, para o Egito, para libertar o povo de Deus. Lembre-se também que Israel passou 40 anos no deserto por conta de sua desobediência. E nós não podemos esquecer que Jesus, depois de ter sido batizado no Jordão, foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, onde passou 40 dias e ali ele teve fome e foi tentado por Satanás. 40 é o número que na Bíblia significa período de prova, período de provação, de fogo, que era exatamente o que Elias estava passando, né? E veja que é significativo no verso 9, quando a Bíblia diz que Elias, quando chega no monte de Deus, ele entra numa caverna onde passa ali a noite. Só quem já passou por uma depressão profunda, somente quem já foi dominado e vencido pelo medo e pelo desânimo, compreende essa circunstância da experiência da vida do ministério do profeta Elias. A figura, a ilustração daquele homem desanimado, já revigorado fisicamente, mas espiritualmente ainda abatido, com a alma aflita, angustiada, é exatamente a figura daquelas pessoas que sofrem com o desânimo, com o medo, com a depressão, e que estão como que dentro de uma caverna escura, na noite da alma, em trevas. Pessoas que se trancam em seu quarto, olham para o teto, não tem esperança, não tem mais significado a vida, não tem mais propósito, são dominadas pelo medo, o pavor, não conseguem sair de casa, não conseguem falar com ninguém, ficam isoladas, fogem dos problemas. É a descrição de pessoas que são dominadas e vencidas pelo medo e pelo desânimo diante das adversidades, das lutas da vida. E a Bíblia diz, e aqui começa a restauração espiritual. A física foi lá com um tratamento com anjo. Agora a restauração espiritual do profeta Elias começa aqui, dentro da caverna. Se lá em Querite, no ribeiro de Querite, Deus enviou corvos para sustentar o profeta Elias. Se lá em Sarepta era uma viúva miserável, pobre, que sustentava, conforme o mandamento de Deus, o profeta, o servo do Senhor. Se debaixo do zimbro
Aquela árvore no deserto era o anjo que cuidava do profeta Elias. Agora aqui na caverna, quando ele está no fundo do poço, sem esperança alguma, quem cuida dele é o próprio Deus. O próprio Deus. Deus se faz presente e cuida do profeta Elias. No verso 10, aliás, ainda no verso 9: eis que lhe veio a palavra do Senhor. Desde a vitória no Monte Carmelo, Elias não ouvia mais a palavra do Senhor. Vocês se recordam que vinha a palavra do Senhor, Elias obedecia, era fiel, confiava em Deus, diligente, zeloso com a obra do Senhor. Mas quando veio a voz de Jezabel com as ameaças, ele se esqueceu de Deus. Ele virou as costas para Deus. Ele não esperou a direção do Senhor. Ele não esperou a palavra de Deus. E movido não por fé, mas por medo, fugiu desesperadamente, tentando salvar a própria vida, talvez de um perigo imaginário, visto que Jezabel não tinha mais força alguma. Mas nós somos assim, irmãos, frágeis, complexos, difíceis. Às vezes você está muito bem, daqui a pouco você está em crise, está em depressão, tristeza profunda, deprimido, com medo, desanimado, mesmo tendo experimentado gloriosas ações e manifestações do poder de Deus, mesmo tendo a certeza da salvação, mesmo sendo filho ou uma filha de Deus. Não por acaso o apóstolo Tiago, em Tiago 5,17, diz que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Louvado seja Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. As biografias que os homens escrevem, eles só mostram as suas vitórias, a sua força. Mas o livro de Deus, o livro sagrado, ele mostra os heróis da fé, tanto nos momentos de vitórias, quanto nos momentos de derrota e fracasso. Se a Bíblia não mostrasse esse fracasso de Elias, talvez eu e você chegaríamos à conclusão que o profeta Elias era um super-homem. Era um homem diferenciado, mas olha só, aquele homem que foi instrumento de Deus para tantos milagres, sinais e prodígios, agora no fundo de uma caverna, depressivo, vencido pelo pavor, o pânico, paralisado, dominado pelo desânimo. E a palavra do Senhor disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Perguntou o Senhor a Elias. Elias responde declarando a sua fidelidade: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Além de declarar a sua fidelidade, ele aponta, ele julga, ele condena os filhos de Israel. Todo o problema do mundo é por causa dos filhos de Israel. E vejam que ele faz menção da sua fidelidade no passado. De fato é verdade, ele foi zeloso com o Senhor Deus dos exércitos, mas naquele momento na caverna, ele oculta que ele estava cheio de medo, desanimado, fugia de Jezabel e portanto não estava no centro da vontade de Deus e deixara de servir o Senhor. Isso ele ocultou, mas ele traz as glórias do passado. Quando ele foi fiel, quando foi ousado, ele foi confiante no Senhor. E fala de fato que Israel havia deixado a aliança, seguia a Baal. Mas e o Monte Carmelo? O povo não se voltou a Deus? Só o Senhor é Deus? O altar não foi restaurado pelo próprio Elias no Monte Carmelo? Os 450 profetas de Baal não foram mortos no ribeiro de Quizon? Mas isso ele não traz à tona. E é geralmente assim que nós agimos. Quando nós somos vencidos, dominados pelo medo, pelo desânimo, pela depressão, somente nós estamos corretos.
Todo mundo está errado, só a gente tem razão. A nossa mente, ela faz de tal maneira que só você tem razão. Você lembra do que você fez de bom e parece que tem uma barreira, uma cortina de fumaça que esconde todo o mal que você já fez. O profeta Elias foi incapaz de perceber que o coração dele não estava tão diferente do coração do povo de Israel antes de se voltar a Deus. E essa é a verdade, irmãos. Todos nós somos assim, frágeis, às vezes inconstantes. Você tem experiências com Deus num dia, no outro dia você está na caverna, dominado pelo medo, sem esperança alguma. E aí Deus diz para ele no verso 11: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Ele havia saído da presença de Deus. Quando ele deixou de ouvir e esperar a direção de Deus, ele saiu da presença de Deus. Vocês se lembram dos juramentos que ele fazia, Elias? Tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. Ele não estava mais na presença de Deus. Ele não vivia mais por fé, pelo menos naquele momento de crise. Ele agora estava dominado pelo medo, pelo desânimo. Havia fracassado espiritualmente. E é nesse momento que Deus se manifesta com poder. Vem um vento forte. Imagine a cena: Elias dentro da caverna, escura, com medo, desanimado, lembrando do passado, não conseguiu deixar as coisas do passado, não conseguiu olhar o presente. E ele ouvia aquele barulhão do vento forte destruindo rochas, quebrando tudo. Depois do vento forte vem um terremoto, tremor na terra e fogo do céu. Mas a Bíblia diz que Deus não estava em nenhum desses. Ele não obedeceu a Deus, com toda a manifestação do poder de Deus. Eu aprendo aqui que às vezes o milagre não é suficiente para levar alguém a Cristo Jesus. Vocês se recordam quando Lázaro ressuscitou? Os incrédulos, aqueles que permaneciam com o coração endurecido, eles queriam matar Lázaro e matar Jesus Cristo. Acabar com a evidência do poder de Deus através de Jesus. Então mata todo mundo. Ao invés de olhar a grandeza daquele feito e constatar que Deus estava agindo. Veja que o poder, a manifestação do poder de Deus através do vento forte, do terremoto, do fogo, não foi eficaz. Essa força, talvez até representando aqui a lei, porque era no Sinai, não foi eficaz para transformar uma vida. E é exatamente assim conosco. A lei só mostra que nós somos pecadores e incapazes de nos voltar para Deus, mas não dá força nenhuma para abandonar a desobediência e o pecado. Sabe quando foi que Elias saiu da caverna? Isso ilustra, é significativo. Quando é que ele começou a abandonar o desânimo, lançar fora o medo? Cicil, tranquilo e suave. Cicil é um sussurro. O cicil tranquilo e suave do amor de Deus. Quando ele ouviu aquele sussurro, quer dizer, não foi aquele barulho, poder, não. O cicil tranquilo e suave. Uma voz calma, mansa, tranquila, sossegada. Foi ali que ele envolveu o rosto com o seu manto, porque homem nenhum pode ver a Deus, porque senão morre. E ele foi para a entrada, ou seja, ele saiu da caverna. E aí pela segunda vez, o Senhor pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Ele responde praticamente da mesma maneira, só que ele dá uma ênfase aqui, olha: tenho sido em extremo zeloso. Ele ainda está com dificuldade. Quando o medo e o desânimo dominam e nos vencem, irmãos, é terrível.
Quantas vezes não ouvimos as pessoas falando, isso é frescura. Esse irmão que não sai de casa, que tem medo de fazer isso ou aquilo, que se afasta das amizades, da comunhão da igreja, que abandona o trabalho. Meus irmãos, veja o sofrimento, e a Bíblia está mostrando um grande herói da fé, tomado de pânico, de pavor, por um perigo imaginário, mas que no inconsciente ou no consciente dele era pura verdade, ele ia morrer. E não era verdade, porque Jezabel já não era mais nada, perdera toda a força. E não é assim que é conosco. Um dia você está no Monte Carmelo, outro dia você está na caverna, no Monte de Deus, no Monte Horebe. Deus poderia chegar aqui e tratar com terremoto, com fogo. Ele até demonstrou, mas não, ele tratou com amor. Nós temos também dificuldades de tratar os feridos do Senhor no amor. Às vezes é mais fácil rejeitar, ou fingir que não está acontecendo, ou achar que a pessoa nunca foi crente. Mas, irmãos, nenhum de nós está blindado a ser assolado pelo medo e pelo desânimo. É só a graça de Deus em nossas vidas, irmãos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Veja que na pergunta ele continua com as mesmas respostas, apontando para o passado e deixando de falar o motivo do que ele estava ali na caverna, fugindo, com medo, desanimado, esgotado. E aí o Senhor vai mudar essa história. Vai, verso 15, volta ao teu caminho, volta ao teu caminho. E é isso que o Senhor fala para nós, fala para o filho e para a filha de Deus dele. Os filhos de Deus recebem essa determinação de Deus. Quando a gente entra na caverna de Horebe, quando nós passamos maus bocados, jogamos a toalha, desistimos, paramos, retrocedemos, Deus ele cuida da gente, ele manda seus mensageiros. Ele mesmo, com sua presença, vem e trata de cada um de nós com um cuidado especial. E aí chega uma hora que ele diz: volta para o teu caminho, lança fora todo medo, volta para o teu caminho. Volta o teu caminho para o deserto de Damasco, ou seja, sai do sul, vai para o norte. E chegando lá, olha só, ele deu trabalho para o profeta. Superada ou restaurada espiritualmente, Elias agora vai ungir 2 reis: Azael, rei da Síria, Jeú, o sucessor do rei Acabe, e o sucessor dele mesmo, Eliseu. Sabe o que Deus está falando aqui? Primeiro, que ele é o Senhor dos exércitos, como o próprio Elias já reconhecia. É ele que está levantando o rei da Síria, uma nação pagã. É ele que está mudando de trono, derrubando Acabe e colocando Jeú. Tanto Azael quanto Jeú são instrumentos das mãos de Deus para o juízo, para o castigo, para Israel e para todo aquele que se levanta contra o Senhor. Está insatisfeito com as autoridades e os governantes do Brasil? Foi Deus que levantou essas autoridades. Deus está tratando do Brasil, da nação brasileira. Elias achou que ele era o único, insubstituível profeta do Senhor. O Senhor fala lá no verso 18: conservei Israel 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E perceba, 7.000 que ele conservou. Quando a gente está de pé, a glória não é nossa, Deus nos sustenta. Era Deus que sustentava o profeta Elias.
Quando Elias tirou os olhos de Deus, caiu, fracassou. E era Deus que sustentava esses 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e que não beijaram o ídolo Baal. Talvez por isso ele, naquele momento, seria substituído, ou pelo menos ungiria o seu sucessor, Eliseu. O que nós aprendemos, irmãos, com esse texto? Tem tanta coisa, tanta coisa. Mas a primeira lição que eu quero chamar a atenção: mantenha os olhos em Deus diante das adversidades. E essa primeira lição é antes de você ser dominado e vencido pelo medo e o desânimo. É antes. É o preventivo. Porque eu quero dizer a todos vocês, meus irmãos, que o medo e o desânimo vêm nas nossas vidas, cedo ou tarde. E mais de uma vez. Então a questão não é se vier o medo e o desânimo nas nossas vidas, mas quando vier, mantenha os olhos em Deus diante das adversidades. Todos nós estamos sujeitos aos infortúnios da vida. Tem gente que perde o emprego, tem gente que sofre com luto, morre uma pessoa querida, tem gente que tem um prejuízo financeiro, tem gente que sofre com divórcio, enfermidades. Não há ninguém nesta terra que não sofra com circunstâncias difíceis e problemas. No mundo tereis aflições. Diante de problemas, uma maneira de você evitar que o medo e o desânimo provocados por essa circunstância venham e te enlacem e dominem e te vençam, é que você mantenha o olhar em Deus, não nas circunstâncias. Em outras palavras, confie em Deus. Confie em Deus. Vem a luta, continue confiando em Deus. Está tudo bem? Confie em Deus. Tropeçou, caiu, confie em Deus. O desânimo vem para todos. Nós devemos enfrentá-lo olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E entenda que a fé não é simplesmente crer em Deus, porque isso até os demônios creem. Eles também fazem isso, não é? Tiago 2,19. Fé é confiar em Deus e em sua palavra. E essa fé, essa confiança, ela deve ser perseverante. Você deve perseverar na fé, independente do que acontece na sua vida. Lembra-se de Pedro? Jesus manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia, eles entram no barco e ele vai depois. E lá, quando ele está lá no meio do mar, que na verdade é um lago, são tomados por uma tempestade. E ficam apavorados. Jesus olha de longe, vou socorrê-los. Só que ele vem de um jeito inusitado. Ele vem caminhando sobre o mar, sobre as águas. Os discípulos olham ao longe, a visão turva, todo aquele vento e tempestade, fantasma. São tomados de pavor, fantasma, é fantasma, é fantasma. E Jesus de longe fala: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Pedro, naquela impetuosidade, fala: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro por sobre as águas. Jesus fala: vem. Imagina a cena, irmãos. Aquela tempestade, vento forte, água e onda, e Pedro desce um pé, coloca o outro ali, e olhando para Jesus, e vai olhando, e vai chegando, só que de repente ele tira os olhos de Jesus, e o vento forte começa a afundar. Socorre-me, Senhor! Estou afundando! Jesus vai lá, repreende o vento, a tempestade, sobe no mar, aquela tranquilidade. Homens de pequena fé e censura. Não é assim conosco? Às vezes você está caminhando, olhando para Jesus, está tudo bem, você está caminhando sobre o mar. Daqui a pouco você olha para as tempestades, igual Elias. Cai fogo do céu, ressuscita o filho da viúva de Sarepta.
milagres, sinais, prodígios, manifestações do poder de Deus. Daqui a pouco ele presta atenção nos ventos, a ameaça de Jezabel. Começa a afundar, naufragar na fé. A confiança no Senhor Jesus nos incentiva a apresentar os nossos problemas em oração a Deus, que dá forças para que a gente espere pacientemente, mesmo em meio às adversidades. Deus, o Senhor Jesus, tem poder para nos livrar do medo e desânimo paralisantes. A paz de Deus pode restaurar-nos a uma firme e serena confiança. A Bíblia diz que Deus fortalece as mãos desfalecidas e fortifica os joelhos vacilantes. Não é assim que está Isaías? É o Deus que salva e que nós podemos confiar e nada temer. Elias fracassou porque ele era homem, sujeito às fraquezas, às limitações, igual nós. Nós também estamos sujeitos a isso. Logo depois daquela grandiosa vitória no Carmelo, ele foi surpreendido pelo contra-ataque ardiloso de sua inimiga Jezabel. Só que ele não esperou a direção de Deus, a palavra do Senhor, como fez até o Carmelo. Então, por um instante, veja só como fica o medo e o desânimo na vida de uma pessoa que é dominada por isso. Por um instante ele foge para salvar a vida, mas debaixo do zimbro ele pede para que Deus tire a vida dele. Até os pensamentos ficam perturbados. Esse é um problema muito sério. O medo e o desânimo podem paralisar e controlar nossas vidas, distorcer os nossos pensamentos, podem levar à fuga e ao isolamento. Não é tudo isso que aconteceu com o profeta Elias? E não acontece com tantas pessoas, inclusive crentes. Para vencer o medo é preciso enfrentá-lo. Quem não enfrenta seus medos será dominado e vencido por ele. Segunda lição que nós aprendemos já diz respeito àquele que já foi dominado e vencido pelo medo. Então, manter o olhar em Deus, não olhando para as circunstâncias, é para você se prevenir de ser dominado e vencido pelo medo e pelo desânimo. Mas e quando você cai? Você fracassou? Há esperança. Como é que você enfrenta o medo e o desânimo que te laçam e derrubam você? Primeira coisa que nós aprendemos: cuidados com a saúde física. Se você nunca ouviu um sermão bíblico que fala dos cuidados com o corpo, você agora vai ouvir. E eu não vou deixar de ser espiritual por causa disso, porque o ser humano é um ser integral. Se você vai mal na sua saúde física, isso vai gerar um reflexo na sua saúde espiritual. Se você vai mal na saúde espiritual, vai ter um reflexo na saúde física. Você precisa cuidar do ser por completo. Veja que o profeta Elias, a primeira necessidade dele, a mais urgente, que exigia atenção imediata, era exatamente o problema físico. Por causa da depressão, do desânimo, do medo, ele estava esgotado. Não foi assim que nós vimos aqui na passagem? Por mais que seja o mais importante é a salvação eterna, são as necessidades espirituais, por vezes o que é mais urgente é aquilo que exige atenção imediata. Não adianta você falar de Jesus para alguém que está morrendo de fome e de frio, se você primeiro não resolver o problema da fome e do frio. Aí depois você vai falar do que é mais importante, que é a salvação eterna. Elias precisava de um cuidado. Ele comeu, ele bebeu, ele descansou. E nós aprendemos com a experiência de Elias, né? Veja que Deus não repreendeu o seu servo, Ele supriu-lhe as necessidades, né? Deus ama e cuida de seus servos em todas as circunstâncias da vida. Ele envia inclusive anjos. Nós aprendemos então com a experiência do profeta Elias que é importante descansar. É importante descansar, irmãos.
Você precisa regular o teu sono. Não estou falando nada espiritual não, estou falando que também reflete no espiritual. Você precisa ter uma boa noite de sono. Você precisa de descanso. Acordar e deitar-se cedo são hábitos saudáveis que combatem o medo, o desânimo. Dormir mal aumenta o estresse, desregula hormônios. Isso pode desencadear ansiedade, angústia, depressão, medo, desânimo. Então é importante que você durma bem, que você descanse. E mais, nós aprendemos também que é importante uma alimentação adequada, saudável. Elias comeu daquele pão e quem serviu e preparou foi um anjo. E daquela água na botija. Nós também precisamos de uma alimentação adequada. O pessoal ora, jejua, lê a Bíblia, medita, memoriza a Bíblia, serve a Deus, é obreiro, comunhão na igreja, mas está quebrado o templo do Espírito Santo. Começa a prejudicar a vida financeira, não consegue abençoar a obra do Senhor então, porque vai gastar com remédio. Daqui a pouco está internado no hospital, parou de fazer a obra. Então cuide do seu corpo. Durma adequadamente. Para alguns é 8 horas de sono, outros mais, outros menos. Se alimente bem, com uma dieta balanceada. Está falhando o coração, vai ao médico. Ora, é verdade, primeiro ora, entrega a Deus. Mas melhore a sua vida. Tenha hábitos saudáveis. A Bíblia não diz isso claramente, mas eu quero até acrescentar sem medo de estar pecando. Na época de Elias, não tinha metrô, ônibus, não tinha avião. Ou caminhava ou era no lombo de algum animal. E a água não era só apertar um botãozinho, a torneirinha ali do filtro. Tinha que ir lá no poço pegar água. E tinha que caçar às vezes. Você percebe que era uma vida ativa? Hoje, para subir uma escada, não, cadê a escada rolante? Cadê o elevador? E vai direto para a praça de alimentação. Vai lá comer lanche, junk food. E ó, o pâncreas aumentando, né? E não se preocupa, aí depois, nossa, eu estou com pressão alta, por que será? Não dorme, não descansa, não tem paz, não tem sossego, fica doente, não consegue servir a Deus, acaba fazendo besteira. Então eu arrisco dizer que além de uma dieta balanceada de sono suficiente, agradável, equilibrada, nós precisamos também de uma atividade física regular. Tem gente que trabalha 12 horas sentado, computador, faça o exercício, 15 minutos diário de uma caminhada, toma um sol, irmão, durma, descanse. Não adianta você se dedicar aqui e não cuidar do seu corpo, tem que cuidar de tudo. Jesus morreu não só pelo espírito, mas pelo corpo também. Não vai ter ressurreição do corpo? Ele salvou o ser completo. Eu só penso no espiritual. Está morrendo, está doente, dando mau testemunho. Cuida do corpo também, por favor, em nome de Jesus. Elias recebeu esses cuidados com a saúde física, mas aí depois vem o mais importante: cuidados com a saúde espiritual. Veja que revigorado fisicamente, com aquele alimento que o anjo preparou, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Chegou lá no Horebe, mas entrou na caverna. Estava desanimado e com medo ainda. Ainda não estava restaurado plenamente. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser integral. Eu sou espiritual. Não, que é caminhada. Nossa, você viu o pastor correndo no bosque. Qual o problema? Tem que cuidar do corpo também. Agora não corro mais que machucou minha coluna. Imagina aquele tempo, andou 160 quilômetros para Berseba, 300 quilômetros para mais um dia no deserto, andou muito. Quanto tempo para meditar na vida e no ministério dele? Vocês entendem a diferença de solitude e solidão?
Elias estava mais para a solidão, porque ele estava no fundo da caverna. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos desse momento de estar sós, não com a solidão, aspecto negativo, mas a solitude no sentido você a sós com Deus, refletindo sobre a sua vida. Então imagina, até naquela caminhada você tem lá uns 15 minutos para meditar, para orar. Vamos fazer caminhadas de oração. É uma estratégia, é uma bênção. Você toma sol, você ora, e eventualmente Deus coloca uma pessoa para você evangelizá-la. Então em Horebe, Elias entrou numa caverna e passou a noite. A recuperação espiritual de Elias começou com a palavra de Deus. Veio-lhe a palavra do Senhor: Elias, o que você faz aqui? Sai daí, depois volta teu caminho. Então veja que a recuperação espiritual, a restauração da alma, começa pela palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, que é o nosso alimento, é o maná que vem do céu. Esse é o pão da vida. Tem vários sentidos que a palavra de Deus, revelação escrita, é parecida com a palavra do Senhor encarnada, que é Jesus Cristo. Esse é o nosso alimento espiritual. Então, para você ficar fortão fisicamente, igual o Fabrício, você malha, corre. Para ficar forte espiritualmente, você precisa também fazer exercícios espirituais. Você precisa de disciplina, não é para ficar igual você assim? Não tem que ser disciplinado? Corre, levanta peso. Ele nasceu assim. Nasceu assim? Privilegiado? Espiritualmente é igualzinho, irmãos. Então levanta lá os halteres espirituais. Lê a Bíblia, medita, ora, jejua. Comunhão na igreja, serviço para o Senhor, evangeliza, ação social, dá bom testemunho, defende os princípios de Deus. Força espiritual. Está forte espiritual também, Fabrício? Também. E eu chamo mais uma vez a atenção que essa restauração espiritual começa com a palavra, e o cuidado de Deus, aí é o sobrenatural. Irmãos, por mais que nós, igreja tradicional, histórica, a gente tem um apelo forte para o intelectual, né? Nossos irmãos pentecostais, aquele negócio de fogo, louvado seja Deus por isso, oração e monte e tal, e busca e milagre. E às vezes nós apelamos muito para a parte intelectual, a doutrina, isso é importante. Mas quem não crê no sobrenatural está engessando o Espírito Santo. Você precisa crer que Deus continua curando. Você precisa crer que Deus continua livrando do mal. Deus levanta o caído, tira a pessoa da caverna da depressão, daquela noite escura da vida, do pântano do desespero. Deus te leva, estende a mão e te livra, e de maneira sobrenatural. Ele pode até enviar um anjo, sim. Quando não é um anjo, um ser angelical, ele envia um mensageiro, o pastor, o irmão, a irmã, que traz uma mensagem que vem dos céus, parece uma seta, uma espada afiada, palavra viva e eficaz, que sonda os nossos corações, demonstra tudo que a gente está passando, e você fica encantado, maravilhado com o cuidado de Deus. Creia nisso, irmão. Creia no sobrenatural. Faça a sua parte. Tem que comer. E às vezes Deus é tão cuidadoso conosco, quando a gente está lá no fundo da caverna, que Ele manda o anjo para te servir, que Ele manda o mensageiro. O anjo pode ser literal e pode ser o Nilson, o mensageiro de Deus. Ele te dá um abraço, ele vai lá e prepara a sua comida. Tem gente que está tão depressivo que não consegue fazer comida, irmão, vocês sabem disso. E é aí que Deus manda o anjo. Pode ser um anjo literal, pode ser o Nilson, o irmão Gildo, a irmã Renildes. Tem anja também, irmã Renildes? Tem, a irmã Renildes é uma anja. Até o momento que ele cuidou, ele tratou, cuidado especial, aí ele fala: volta para o teu caminho, sai dessa caverna.
E é assim que é com as nossas vidas também, irmãos. Lembre-se dessas lições. Mantenha o seu olhar em Deus e não nas circunstâncias. Não teve jeito? O medo e o desânimo dominou a sua vida, te venceu? Aí a gente tem esses cuidados de enfrentar o medo e o desânimo. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde espiritual. Mas saiba sempre, lá no verso 18: conservei em Israel 7.000. Quem foi que conservou 7.000? Foi Deus. É Deus que nos conserva de pé. Então eu não posso falar, eu sou mais forte que o irmão Gil. O irmão Gil, eu sou mais forte que a irmã Remil. Não, ninguém é mais forte do que ninguém. Você está de pé? Louvado seja Deus, é graça. É o Senhor que nos mantém de pé. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lançamos sobre Ti o nosso fardo, confiando que Tu nos sustentarás. Livra-nos, ó Deus, de nossos temores, de nossas tribulações. O Senhor é nosso socorro bem presente no dia da angústia. E na Tua presença, ó Pai, não precisamos temer mal algum. Teu amor nos consola e lança fora todo o medo. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ó Deus, ajuda-nos a levarmos a Tua palavra que salva, liberta, cura, restaura, não na força da lei, mas no poder do Teu amor. Teu poder que nos restaura e nos mantém seguros. Teu poder que afasta todo desânimo, toda depressão. Oh Deus, precisamos dos Teus cuidados especiais. O Senhor sabe e conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, temos dificuldades, temos limitações, fraquezas. E Deus, o nosso padrão é o Senhor. Nós sabemos que Tu és Deus, soberano, todo-poderoso. Livra-nos, ó Deus, de nos compararmos com os outros. E quando nos depararmos com algum irmão, alguma irmã em dificuldade, em crise, dá compaixão em nossos corações, Senhor. Que não julguemos, que não apontemos, que não haja severidade, mas amor. Em nome de Jesus. Que cada um de nós possa ser um anjo, um mensageiro de Deus, para levar uma mensagem de vida, de fé e de esperança. Aleluia. Uma mensagem que restaura, que arranca aquela pessoa que está no fundo da caverna escura, cheia de pavor, de pânico, deprimida. Pessoa que abriu mão lá, jogou a toalha, que não acredita mais em nada. Ó Deus, usa-nos para abençoar vidas, possamos fazer a nossa parte. Nós temos a convicção de que o Senhor é que nos sustenta, nos guarda, o Senhor nos conserva. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro em especial por aqueles que talvez estejam passando por esse momento de crise. Pessoas que disseram: basta, eu não aguento mais. Pessoas que estão até desistindo da comunhão da igreja. Não aguentam mais ser julgadas, condenadas pelos seus irmãos que deveriam ter compaixão, Deus. Uma palavra mal colocada, um jeito, mau jeito. Tem misericórdia, Senhor. Pedimos Tuas muitas misericórdias. Nos sustente, nos guarde, nos livre de todo mal, Deus. E usa-nos como aquele anjo que serviu o profeta Elias debaixo do zimbro, para levarmos não só o alimento físico,
Não só a água que refresca, que hidrata o corpo, mas também o pão da vida, que alimenta a alma. A água viva, o teu Espírito, que dá vida e vida abundante. Em nome de Jesus. Amém.